Olá, sou Renato Gomes, professor e autor do Sistema Poliedro de Ensino. Fizemos aí a correção do vestibular do ITA, na parte de interpretação de texto, gramática, redação e literatura. Vou começar comentando aí a parte ligada à interpretação de texto. Talvez tenha sido a parte mais problemática. Não no todo, mas em algumas questões. Por exemplo, a questão 26, em que o enunciado sugeria aí pelo menos duas respostas. E a questão 29, aí tivemos um pequeno deslize de quem fez a questão, visto que foi colocado para o pronome você a segunda pessoa do singular. Na realidade, o você, o pronome de tratamento você, é um pronome de terceira pessoa do singular. Ele é segunda pessoa do discurso, porque se refere ao receptor, porém, o verbo, outros pronomes irão concordar na terceira pessoa do singular. O enunciado falava em segunda pessoa. Portanto, nós anulamos a questão. No mais, as questões de entendimento de texto priorizaram o próprio entendimento e, em algumas questões, foram cobradas algumas coisas mais pontuais, como objetividade e subjetividade, variantes linguísticas e figuras de linguagem. Já na literatura, a surpresa foi o simbolismo e a ausência do romantismo. O modernismo, como sempre, presente e predominando, e o realismo também. As questões de literatura foram de nível médio, apoiadas em textos, e isso foi bom para o aluno. Já a redação partiu de um quadrinho do Quino, da Mafalda, que versava sobre a construção da identidade relacionada à ideia do consumo, portanto, retomando os textos que foram utilizados para o entendimento de texto. Nesse sentido, a redação foi bastante feliz, porque apontou para um tema interessante, que é essa relação consumo e personalidade, e não deixou o aluno na mão, visto que havia vários textos que apoiavam, serviam de apoio para a própria redação. No geral, o exame do ITA apresentou de nível médio em algumas questões mais para um nível um pouco mais rebuscado, é o caso de algumas questões de interpretação de texto, mas assim, no geral, assim, o nível foi médio e não houve surpresa, na verdade, porque assim, a parte de gramática, que não costuma aparecer com muita ênfase, continuou de uma forma um pouco mais tímida, a parte de entendimento de texto predominou, e a parte de literatura, como sempre, contemplou em algumas questões aí as escolas já esperadas, exceto feito aí ao simbolismo. No todo, a prova ela foi razoável, de razoável para bom, exceto aquelas duas pequenas falhas. Eu acho que o aluno do Poliedro deve ter se dado muito bem. Para esse fim de semana, para a Unesp e Unifesp, eu desejo a todos uma boa prova e uma boa sorte. Até mais. Olá, eu sou o professor Chico, professor de inglês do Sistema de Ensino Poliedro. Eu estou aqui para comentar a prova de inglês do vestibular ITA 2013. A edição desse ano contou com 20 questões, como de costume, apresentando 4 textos, um número um pouco menor do que tradicionalmente aparece nas provas do ITA. A novidade, se é que podemos usar esse termo, é que a abordagem de algumas questões de interpretação, no nosso entender, ficou um tanto a dever. Eu gostaria, inclusive, de citar algumas dessas questões aqui e discutir com vocês, nossos alunos, a respeito. A prova teve início com uma tirinha do personagem Dilbert, mostrando uma entrevista de emprego. Logo na questão de número 3, o ITA pede para que o aluno se reporte à expressão tanning bed, que significa uma câmara de bronzeamento artificial, que no quadrinho, lá na tirinha, ele pedia para você dizer o que aquilo significava, o que poderia estar relacionado a isso. No nosso entender, essa questão não tem alternativa correta. Vejamos, na letra A,
eles afirmam que tanning bed foi mencionado para ocultar um MRI. O MRI é uma sigla em inglês para um exame de ressonância magnética. Não, isso não é correto, porque o que o texto fala é que o candidato ao emprego imaginava ser uma sessão de bronzeamento artificial numa tanning bed, na verdade era uma sessão de um escaneamento com ressonância magnética. Então, se ele pergunta, tanning bed, no penúltimo quadro da tirinha, foi mencionado para ocultar um MRI, isso está errado. Não é que ele tenha sido mencionado para ocultar. Ele foi mencionado quando o entrevistador se referiu ao que o entrevistado achava ser uma sessão de bronzeamento artificial e, na verdade, era um exame de ressonância magnética dissimulado, ocultado do próprio entrevistado. Portanto, a letra A não pode ser aceita. Na letra B, ele fala que refere-se a uma atitude do entrevistado. Não, refere-se a algo pelo qual o entrevistado passou no momento anterior. Na letra C, ele diz que tanning bed refere-se a um tipo de cama utilizada para relaxamento. Não. Tanning bed, repito, seria uma câmara para bronzeamento artificial. Isso não tem nada a ver com relaxamento. Na letra D, eles afirmam que tanning bed é sinônimo de MRI. Não é um sinônimo. São coisas totalmente diferentes. E na letra E ele fala que é um tipo de exame. Não é um tipo de exame. Então, infelizmente, essa questão de número 3, relativa ao primeiro texto, ela não apresenta respostas corretas. Creio que isso deva ser anulado. Logo em seguida, no texto número 2, nós percebemos uma imprecisão na formulação da questão de número 12. Ele traz o seguinte enunciado. Na linha 4, like it or not, e aí ele vai analisar algumas das opções. Antes de começar a análise, eu devo indicar uma coisa. A expressão like it or not poderia ser traduzida para português como goste ou não. Dentro do contexto em que isso aqui se situa, refere-se à espada de Damocles. Não foi isso que o texto diz. Letra B, significa sendo ou não sendo, como descrito no texto. Também não seria uma tradução adequada. A letra C, refere-se à normalidade da incerteza nos dias atuais. Nós entendemos que sim, essa seria a resposta. Por quê? No texto, quando ele apresenta o que ele chama de a incerteza e o que isso provoca nas pessoas nos dias atuais, ele menciona situações em que a ansiedade, o medo e uma certa paralisia em termos de ações ocorrem. Logo em seguida, ele apresenta a seguinte frase: goste ou não, a incerteza é o novo normal. Ou seja, goste ou não refere-se à normalidade da incerteza nos dias atuais. O problema aparece na alternativa da letra D, em que ele oferece a opção que diz significa goste disso ou não goste. Não vejo problemas. Eu entendo que seria uma tradução um pouco mais informal. Goste disso ou não goste, repetindo o verbo gostar. Mas isso não impede a compreensão da frase e nem altera o significado. Portanto, nós entendemos que a alternativa da letra D também é correta. Na letra E, refere-se aos sentimentos desencadeados pela incerteza. Foi o que anteriormente havia sido dito no texto. Até poderia ser uma interpretação. No caso em questão, entendemos que, na verdade, não. Ele se refere ao que vem logo a seguir. Ele fala da incerteza, da normalidade da incerteza nos dias atuais. Portanto, nessa questão de número 12, nós vamos assinalar a possibilidade de duas respostas corretas, a letra C e a letra D. Por fim, na questão de número 19, ele pede para que a gente assinale aquilo que é correto dentro do que foi falado no texto. Nós demos a letra B, B de bola, como correta. Khan quer contar com a ajuda de celebridades como Bill Gates
para vencer algumas resistências em relação ao seu método educacional. Nós encontramos isso no texto, no trecho em que o nome, claramente, né, Bill Gates, é mencionado junto de uma pessoa ligada ao Google, e ele fala que o Khan procura a ajuda dessas pessoas nessa cruzada, nessa luta dele por uma melhora no ensino. O problema é que nas alternativas D e E, e eu acho que o ITA não precisa usar desse tipo de recurso, mas eles colocam afirmações que poderiam ser analisadas e consideradas corretas por parte dos alunos. Fica a dúvida. Na letra D, há descrença quanto à aplicação da abordagem de Khan em crianças do ensino fundamental. O texto fala que existe um ceticismo, ou seja, uma descrença a respeito dessas abordagens. Ele não fala especificamente em relação ao ensino fundamental. Isso talvez possa invalidar a alternativa da letra D. E na letra E ele fala que a maioria dos professores do ensino regular defende uma proposta de ensino tradicional. Não está claramente dito isso no texto e a inclusão da palavra maioria também torna essa interpretação aqui um pouco fora do contexto, na nossa opinião. A resposta seria a letra B. A maioria das questões dessa prova versavam sobre interpretação de textos e uma ou outra de gramática e de vocabulário, questões pontuais. Achamos que essa abordagem que em anos anteriores já havia se mostrado e o ITA insiste em fazer, criando perguntas de interpretação de texto com alternativas muito próximas entre elas e muito próximas daquilo que seria a realidade do texto, andando, por assim dizer, sobre aquela linhazinha tênue que divide o que é objetivo e que pode ser claramente verificado pelo texto, daquilo que é subjetivo e teria que ser interpretado. Essa é uma abordagem tanto quanto perigosa. E o ITA tem uma tradição de fazer boas provas. Eu acho que a comissão deveria examinar mais atentamente esse dado. O ITA não precisa disso. Outra coisa que gostaríamos de deixar aqui registrado diz respeito ao gabarito. Nós entendemos que seria mais justo para os alunos, principalmente, que o gabarito do vestibular ITA fosse divulgado logo após o término da prova, como todos os outros vestibulares de grandes universidades nesse país. Eu acho que aguardar uma semana para depois de todas as análises terem sido feitas divulgar o gabarito não me parece ser uma atitude respeitosa para com o candidato. No mais, no geral, é uma prova boa e privilegia o aluno que durante o ano leu publicações internacionais e está antenado com o que está acontecendo e tem o hábito da leitura bem definido. Espero que vocês tenham ido bem. Desejo boa sorte a todos na continuidade das provas. Um grande abraço.